Bom dia, irmãos. Bom dia. Bem-vindos. Perceber que estamos de férias, temos os banquinhos assim um bocadinho livres. Estás a falar muito baixo. E você tem que chegar aqui ao banco da frente, que a gente pede sempre para você me ouvir melhor. Daí à corda. Então, vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E vamos fazê-lo entregando então o nosso euro semanal para missões, para ajudarmos os nossos irmãos. E vamos fazê-lo de forma ordeira, já sabem, no sentido roteiro e orgulhoso, enquanto vamos cantar o cântico a começar. Suplicamos, Pai, que possas ficar connosco, que possas ficar com cada um de nós, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, mas ao Senhor fala através do servo que nos vai dirigir, Senhor. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado pela nossa vida, pela nossa dádiva, Senhor. Obrigado porque Tu nos amas incondicionalmente. Nós te queremos tudo pedir e Tu te agradecer, em nome e por amor do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. E vamos adorar o nosso Deus pelos seus atributos. Ele é o nosso Criador, somos o seu povo e nos fez ovelhas do seu rebanho. Ele juntará o mundo com retidão e com misericórdia e graça e amor nos salvou. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor de tudo. O Salmo 113 diz-nos: Aleluia! Louvem ao servo do Senhor, louvem o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascer ao poente, seja louvado o nome do Senhor. E é isso que vamos fazê-lo em conjunto, cantando o Salmo 96. Eu ia pedir aos irmãos que vão ficar pé, quem puder, e vamos louvar ao Senhor com alegria o Salmo 96.
Senhor, que a tua palavra possa realmente entrar nos nossos corações e que nós possamos só fazer a tua vontade. Tudo o que possamos fazer possa ser a tua honra e glória. Em nome de Jesus, e com perdão dos nossos pecados, pedimos e agradecemos. E vamos fazer mais uma leitura em 1 Crônicas, no capítulo 29, e diz-nos assim a palavra do Senhor. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Grandioso és tu, é o único que vamos entoar em conjunto. Thank
nossos pés, é segurança no meio do caos. Ele é a nossa salvação. E o Salmo 42, no versículo 11, diz-nos: porque estás assim tão triste, ó minha alma? Porque estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E vamos cantar o hino firme nas promessas enquanto dedicamos aos nossos dízimos e ofertas. Obrigado, Pai, pelo dinheiro e pela vontade que nos dás. Obrigado por tudo. Que este dinheiro, que esta coleta possa ser bem indicada no teu trabalho, na tua obra. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem citar os irmãos. Ele nos sustenta e com a destra da sua mão nos exorta, nos santifica e nos conduz. Eu ia pedir algumas orações dos irmãos, orações de gratidão, de louvor. Quem quiser agora é o momento para orarmos.
Em nome de Jesus, tudo peço, tudo que agradeço. Senhor, obrigado por teres nos dado a vida tocada, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos abençoares. Cada nós aqui presente, nos poderes ter ajudado. A vida até a vida que louvar como tu mereces, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, por cada irmão, principalmente que tens feito nos Senhor. Obrigado pela saúde, pela saúde, mas não vai nos ajudar, Senhor, a vencer, Pai Santo. Sem ti nada é possível, Senhor. Eu acredito nisso, Pai Santo, com todo o coração. Senhor, eu quero ser pouco que está a seguir, para que nós possamos aprender mais e mais de ti, Senhor. Ajuda-nos no dia a dia e para que possas ajudar todos aqueles que estão ausentes, a aprender com o nosso estado certo. Possas abençoar a todos, mas em nome do teu Filho Jesus Cristo, que eu lhes agradeço e te agradeço. Amém. Oramos também porque realmente enviaste o teu Filho Jesus para dar a sua vida, a sua graça, para levar as nossas culpas, para nos limpar, Senhor, de toda a iniquidade e para podermos ser chamados teus filhos. Te agradecemos em nome de Jesus. A vida e o anseio do meu Salvador em breve irá me levar ao céu, onde vou para sempre procurar com amigos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, é o que nos vamos encontrar a primeira e a última semana. exala em todo lugar a fragrância do nosso conhecimento. Cristo me amou e me livrou. É o que vamos cantar em uníssono antes de ouvirmos a mensagem. Vamos ficar todos de pé. Vamos cantar com alegria. Yeah.
Então vamos. Fez 25 anos hoje. Foi hoje? Cada perna é mais um. Vamos cantar os parabéns à irmã Martina. Eu vou pedir à irmã Martina para chegar aqui. Se faz favor. Uma alegria, irmãos. Vamos voltar ao estudo de Efésios. Até que nós não paramos ali, na verdade. Então, encaminhamos para o fim do livro. Já vamos para o último capítulo. E hoje vamos falar uma coisa que todos nós somos. Alguns dizem assim, já fui, agora sou outra realidade, nós continuamos sendo. Que é filhos. E é uma palavra aos filhos. Efésios 6, de 1 a 3. Vejam. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Oremos. Senhor, dá-nos a capacidade de receber a tua palavra. Que o Espírito Santo ele nos oriente, ele nos ilumine, em que nós possamos, em obediência, fazer aquilo que tu pedes na tua Escritura. Que nós possamos entender o texto, aplicá-lo à nossa vida e vivê-lo no dia a dia. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. A última mensagem sobre Efésios
casamento, sobre a família. E hoje vamos falar sobre os filhos. E todos nós, num momento ou outro da nossa vida, fomos filhos. Num momento ou outro da nossa vida, nós tivemos que prestar obediência, estar sob o cuidado daqueles a quem nós chamamos de pai. E há vários tipos de pai. Essa semana eu conversava com alguém e recordava dos momentos mais complicados que eu tive. Eu fui convidado para pregar, ainda jovem, numa instituição no Brasil chamada FEBEM, à altura chamava-se FEBEM, que era a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. E eu falei sobre Deus como Pai, um Pai amoroso. Quando eu terminei de pregar, eu percebi que aqueles meninos estavam com uma cara muito zangada em relação a mim. E alguns mesmo com vontade de me bater. E o rapaz que me convidou disse: Marquinhos, sua mensagem foi muito boa, mas pregar na igreja, não aqui. Eu disse: mas por quê? Ele disse: porque esses garotos que estão aí, na sua maioria, eles foram espancados pelos pais, eles foram desprezados pelo pai e têm ódio do pai. Então você apresentar Deus como pai para eles é apresentar alguém tirano. E eu fiquei olhando e disse: realmente não fiz uma grande besteira, não é? Mas que tipo de pais nós somos? E aí semana que vem nós vamos ver. Mas hoje vamos olhar sobre a questão de filhos. Mas antes vamos recordar algumas coisas. Primeiro, nós nos recordamos que a Epístola dos Efésios nos mostra, nos ensina que a salvação é um projeto de Deus que vem desde a eternidade até a sua concretização. Nós percebemos que ela aboliu a lei e ela uniu os homens num novo povo. A igreja é o povo de Deus. Nós percebemos que dentro da realidade da nova igreja não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, mas todos nós somos um em Cristo Jesus. Também foi dito que o Senhor ele concedeu dons à igreja para desenvolvê-la, para que ela pudesse ser edificada e crescer. Agora nós estamos olhando postura ética, como esse povo que surgiu, que a igreja deve viver. Ela é chamada a santidade, ou seja, ela é separada. Separada com um propósito. A ideia de santo é isso. A ideia de santo é um bloco de pedra cortado para uma construção. Nós somos separados para a edificação do povo de Deus. Somos separados para a edificação da igreja. Somos chamados também, pensando no termo santo, nós somos chamados de pedras vivas. É o que nos diz a Escritura, o apóstolo Pedro. Então nós somos separados para a santidade, para ter uma relação com Deus e uns com os outros diferenciada. Uma relação saudável nessa nova comunidade. O Evangelho, a igreja, ela só existe em comunhão. Ele é relacional. Então nós nos relacionamos com pessoas. Nossas relações pessoais, conjugais, pais e filhos, servos e senhores, as nossas relações de trabalho. E aí nós percebemos que o conceito bíblico ele não traz absolutismo, mas ele nos chama ao entendimento, ele nos chama à razão para como nós devemos nos comportar na sociedade, como nós devemos viver em comunidade. E hoje nós vamos ver, se nós começarmos pelos filhos, nós não podemos esquecer que a base toda do contexto é o versículo 21 do capítulo 5, que diz: sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Filhos sujeitam aos seus pais,
mas pais também devem se sujeitar aos filhos. Pais não podem ser tiranos dos seus filhos, mas também filhos não devem ser tiranos e virar as costas aos seus pais. Vamos ver, então, o que o texto nos ensina. Primeira coisa que ele diz, no versículo 1, é que filhos devem obedecer os seus pais. Obediência é uma coisa que nós não gostamos. Nós somos desobedientes por natureza. Sabe qual é a primeira palavra que nós aprendemos? Não. É a primeira palavra. Por quê? Porque a nossa atitude é fazer o que não devemos. É quebrar a gente. É desobedecer. Mas a Bíblia diz assim, obedeça. E a ideia aqui desse termo, obedecer, o ser de obedientes, é um imperativo, não é um conceito. É estar sujeito. Filhos devem estar sujeitos aos seus pais. Filhos precisam reconhecer a autoridade dos seus pais. Será que nós fazemos isso? Será que nós, adultos, reconhecemos a autoridade dos nossos pais? Olha, vejam, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 30, ele diz algo muito duro. Ele diz assim, sendo murmuradores, detractadores, aborrecedores de Deus, inventores de males, desobedientes a pai e mãe. Que coisa dura, não é? Essa era a realidade daqueles que não tinham a Jesus. Paulo estava escrevendo e mostrando essa realidade. E a Bíblia diz que desobedecer pai e mãe é pecado. É uma realidade do mundo pagão. Como é que nós estamos? Nós obedecemos aos nossos pais ou temos medo dos nossos pais? Nós devemos obedecer. Nós devemos colocar-nos sob a sua autoridade, sob a sua proteção. É isso que a Escritura diz. Quando nós olhamos também Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer uma coisa muito interessante. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, agora vem a parte do desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. E sabe o que ele diz? Ele diz que essa característica é uma característica do tempo do fim. Quando eu estava agora, passei esse mês lá no Brasil, no tratamento, eu vi algumas notícias. E vi de um casal de adolescentes, 16, 15 anos. O miúdo matou os pais. E aí matou o irmão. Perguntaram, por que você matou seu irmão? Porque ele ia ficar sem os pais. E ele ia viajar para encontrar com a sua namorada, para matar a mãe da namorada. Sabe por quê? Porque os pais não deixaram de viajar sozinhos. 15 anos. A Escritura diz que essa é uma característica do tempo dos fins, do fim dos tempos, o aumento da violência. Nós olhamos filhos desprezando os pais. Nós vemos essa característica de modo patente. Nós também percebemos, muitas vezes, que há pais que não corrigem seus filhos. Quando pastoreei Oliveira do Hospital,
eu vi um menino de 4 anos agredindo o pai. E eu olhei e o pai disse: é uma criança. Eu disse: a Bíblia diz que a gente não afastar da criança a vara da correção. E o menino cresceu, continuando batendo no pai, porque nunca fui corrigido. O dito português é que de pequenino se transforma em filho. A correção faz parte. Será que nós temos sido bons pais? Será que nós somos bons filhos? Será que nós somos obedientes aos nossos pais? O filho cristão, ele precisa ser obediente. O filho cristão precisa ser obediente. Veja, por que ele tem que ser obediente? Ainda no versículo 1, isto é justo. É correto. Filhos que obedecem aos seus pais, filhos que dão ouvidos à orientação dos seus pais, serão recompensados. Perceberão que há uma ordem social posta no mundo por Deus. Há uma hierarquia. E obedecer é perceber que na vida nós vamos receber sim e não. E vamos receber muito mais não do que sim. E vamos aprender a viver e a conviver com os outros harmoniosamente. Não vamos nos tornar tiranos. Há um livro, 2 livros, na verdade, eu recomendo a leitura. É um autor espanhol. O primeiro livro chama-se O Pequeno Ditador, onde ele fala de filhos que se tornam ditadores desde pequeninos, porque têm todas as suas vontades feitas e sabem como chantagear os pais para serem atendidos, para serem obedecidos pelos pais. Aí o segundo livro que ele escreveu é O Ditador Cresceu. Já deixou de ser criança. A leitura é muito interessante. Né? Mas notem, ele diz que a Bíblia diz que a obediência é justa. Primeiro porque ela coloca uma ordem, coloca essa dose de hierarquia. E aí nós vamos crescendo, percebendo que no dia a dia nós não somos senhores de tudo e de todos. Nós vamos percebendo que nós vamos ter que conviver e vamos ter que obedecer ao nosso trabalho, vamos ter pessoas que vão mandar em nós. E nós vamos aprender a conviver com isso de modo correto. E é isso que Deus espera dos filhos. Que eles aprendam. Esse foi o exemplo do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, é um texto muito bonito. E uma vez eu escutei uma mensagem nesse versículo que eu fiquei encantada. Foi pregada por um jovem chamado Esmeraldo Batista. E ele pegou nesse texto de Lucas 2, 51, que dizia: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, com Deus e com os homens. Veja, Jesus obedecia aos seus pais. Ele obedecia a José Maria. Ele foi ensinado por eles. Como é que nós estamos? Nós que somos filhos, e nós que vamos falar apenas com filhos, vamos olhar como foi a nossa relação com os nossos pais, como é a nossa relação com os nossos pais. Nós os obedecemos, nós os temos em alta estima. Eu conheci um homem, ele era uma pessoa extremamente alegre, feliz, mas
mas era alguém que amava os seus pais. E quando a mãe dele tinha algumas coisas, umas características muito particulares, ele chegava, vem cá, eu quero falar com você. Eu lembro sempre que ele dizia, mamãe, depois eu quero falar com você. Aí quando sentava, ela dizia, eu vou dizer para você, durante X tempo, ela achava que ele estava tomando uns copos a mais, ela dizia, durante X tempo você vai ficar sem beber. E ele olhava para a mãe, ele gostava de tomar sua cerveja, o seu vinho, tudo. X tempo tudo bem, mamãe, eu vou fazer isso, porque a senhora disse para eu fazer. Sabe o que é interessante? É que esse homem não estava na igreja. Mas ele sabia o que era respeitar e obedecer seus pais. Ele cuidou dos seus pais. Como é que nós estamos? Ontem eu via de algumas pessoas que foram famosas, atores e atrizes lá no Brasil que foram famosas e que morreram no esquecimento. E algumas delas morreram abandonadas pelos seus próprios filhos. Que tipo de filhos somos nós? Obedecei aos vossos pais, e isso é justo. E o nosso exemplo, o nosso modelo é Jesus. E Jesus obedeceu aos seus pais. Mas onde é que eu tenho que obedecer? Ele diz assim, no Senhor. Recordam, eu disse que a base toda é o versículo 21, capítulo 5. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vejam, ele diz assim, honra parais vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E surgem 4 opiniões acerca do que é ser, o que significa obedecer no Senhor. Os comentaristas, aqueles que olham para a Escritura, que fazem análise do texto grego e tudo, trazem 4 opiniões bem interessantes. A primeira, filhos devem obedecer ao seu pai no Senhor, significa na fé. Então, devem ter a mesma fé, seguir o mesmo exemplo, porque os pais incutiram isso. Isso fica muito bonito no mundo islâmico, isso fica muito bonito até dentro do hinduísmo, que a fé e a crença é passada de pai para filho. Por isso, quando um hindu se converte, a família vira as costas para ele, porque eles quebraram a tradição e quebraram o conceito familiar. Mas, irmãos, o primeiro conceito é de fé. E aí diz que se eu tenho que obedecer ao meu pai no Senhor, na questão da fé, a primeira pergunta é, eu estou seguindo a mesma fé que o meu pai? Eu estou seguindo o mesmo Senhor que o meu pai? Eu estou olhando para ele como um exemplo de fé para mim? A segunda realidade é que alguns dizem assim, não, esse conceito é só para pais cristãos. Se meu pai não é cristão, eu sou cristão, eu não tenho que obedecê-lo, porque ele não conhece o Senhor. Esse é um pensamento extremo que nós não devemos seguir. Nós temos que amar os nossos pais. A terceira coisa é obedeça ao seu pai só naquilo que for cristão. Eu acho isso interessante. Só naquilo que for cristão. Aí eu pergunto, quem não é cristão? Nós às vezes temos a mania de dicotomizar as coisas. Eu não escuto música do mundo. Aí eu pergunto, mas você vive onde? Você vive fora do mundo? O que é cristão e o que não é? Quando nós olhamos para Jesus, ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo.
nesse sistema e que esse sistema, aquilo, a nossa crença tem que influenciar toda uma sociedade, tem que fazer diferença. Então, esse estilo de vida, esse modo de ser, tudo para mim, tudo na minha vida, tem que exemplificar e tem que falar de Jesus. Tudo na tua vida tem que ser assim. Paulo diz: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, tudo na nossa realidade tem que ser, dentro desse que nós pensamos de cristianismo ou de mundo cristão, tem que ser realidade. Mas o quarto conceito é viveis no Senhor. Ou seja, já que viveis no Senhor, já que vocês têm essa realidade com Deus, de amor ao Senhor, obedeçam aos vossos pais, também no Senhor, tendo essa percepção de que você obedece ao seu Pai, porque Ele é a imagem do Deus que é Pai, e que Jesus é a imagem do Filho perfeito. Mas se meu pai me pede algo absurdo, como é que fica? Eu tenho que obedecer? Eu tenho que fazer? Lógico que não. Sabe por quê? Porque a nossa lealdade é a um valor maior, é a Jesus. Se Ele nos pede algo que desagrada e desabona no testemunho cristão, nós não podemos fazer isso. Do mesmo modo que um Estado, quando cria uma lei que desabona, que desaprova uma realidade cristã, eu tenho que ter a coragem de dizer: eu não vou cumprir, eu não vou fazer. Só de passagem, para dar um exemplo sobre isso. A lei da eutanásia. Vamos imaginar que eu sou médico. Eu sei que eu tenho que defender a vida. Alguém chega para mim e diz: doutor, eu quero ser eutanasiado. Eu tenho o dever de dizer: eu não faço. Ah, mas a lei diz: tudo bem, mas eu não faço. Há um valor maior, há uma lei maior. E eu me sujeito à lei de Deus. Então vejam, filhos devem obedecer, porque é um mandamento, porque é justo, mas devem obedecer ao Senhor. Aí ele diz mais uma coisa, versículo 2, ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Eu não sei se os irmãos sabem o significado do termo honra, mas significa valorização, dar brilho. Então, valorize seu pai, valorize a sua mãe, desfrute da companhia dele. Recentemente eu vi uma coisa tão bonita de uma filha, porque ela tem uma mãe que cresceu enquanto filha sem aprender a manifestar afetos, sem verbalizar o que sentia, sem dizer eu te amo. E ela educou seus filhos assim. Agora, essa senhora está casada com seus 86 anos e virou filha da filha dela. E a filha disse assim: eu hoje tenho a mãe que eu quero. Eu fiquei assustada. Ela disse: porque agora eu digo para minha mãe: mãe, eu te amo. E ela vira para mim: minha filha, eu tanto te amo. Aí me abraça, me dá beijo. Coisa bonita. Quantas vezes você disse para os seus filhos, para os seus pais: eu te amo? Quantas vezes você deu um abraço nele?
Quantas vezes você deu brilho, como diz aqui em Portugal, quantas vezes você deu graxa? Valorize seus pais. Honre seus pais. É o que diz a Escritura. No Talmud, no livro de orientação dos judeus, ele dizia que esse sentido tinha que ser levado ao extremo, no sentido até de que se você tivesse que esmolar por eles, você deveria fazer, para cuidar dos seus pais. Jesus censurou uma coisa muito séria. Quando nós olhamos o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 11 ao versículo 13, Jesus vai fazer uma censura àqueles que colocam uma falsa espiritualidade para virar as costas aos seus pais. Vejam o que o Senhor Jesus diz. De 11 a 13. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, e vós ordenais, e muitas coisas fazeis semelhantes a isso. Jesus está dizendo: olha, tem gente que diz: eu estou me entregando ao Senhor, eu estou virando as costas aos meus pais. E Jesus está dizendo: você está errado. Você está invertendo as coisas. Você tem que cuidar dos seus pais. Você tem que cuidar dos seus pais. E aí nós percebemos que onde há desrespeito, onde não há cuidado, nós encontramos um lar arruinado. Nós encontramos um lar arruinado. Quando não há respeito, quando filhos desonram a seus pais. E aí nós percebemos que a nossa sociedade, ela vive essa conspiração contra a família. Ela desmoraliza a autoridade. E existe uma psicologia, desculpe a expressão pesada, ignorante, que diz que pais não podem corrigir os filhos e não podem bater nos seus filhos, porque vão ser crianças traumatizadas. Não, pais não podem espancar os filhos. Espancar é diferente de dar uma boa palmada na hora certa, no momento certo. E eu ainda uso a tradição de dizer assim: na minha vez eu apanhei, porque quando chega a minha vez agora eu não vou poder fazer. Vamos, peraí. Não morri, não fiquei traumatizado e levei poucas, tinha que levar mais. Mas há uma coisa: no momento certo, na hora certa, no local certo e na parte certa do corpo. Não se bate no rosto do filho. Não se bate em qualquer parte do corpo do filho. Não se bate nas mãos. Deus criou um local com bastante carne. É só carne. Uns são maiores, outros são menores. Mas é ali que a gente pode chegar e dizer: Marcelo, por favor, vem para mim. Está bonito, vai ficar vermelho. Agora você vai apanhar por isso, por isso, por isso. Explique, corrija. Agora a sociedade, ela diz: não, você não pode fazer isso. A criança vai ficar traumatizada. E aí nós vamos criando tiranos. Gente que não sabe receber não. E que chega na rua e nos envergonha. E se nós dissermos não, ele vai se atirar no meio do centro comercial, vai fazer um escândalo, todo mundo vai estar olhando para nós. Faz a chantagem e nós vamos satisfazendo. Não.
Isso não é honrar o pai. Isso não é valorizar o seu pai. Honre, dê brilho, valorize o seu pai. Nós temos feito isso. Eu não sei se os irmãos gostam de ver essas coisas que hoje chamam memes e tudo. Mas teve um que eu achei muita graça. Um garoto, ele destrói a mãe dele, mas ao mesmo tempo ele mostra um profundo amor pela mãe, no sentido de, está aqui a minha mãe, ela é feia, não sei o quê, mas é minha mãe. Ela está gorda, mas é minha mãe. Aquela coisa assim. Eu não sei se ele quer falar mal ou se ele quer falar bem, mas ele mostra um prazer de dizer minha mãe. Qual foi a última vez que você disse para o seu pai, para a sua mãe, eu te amo? Qual foi a última vez que você chegou para o seu pai, para a sua mãe e disse: olha, eu quero dizer para você que eu agradeço por tudo que você fez na minha vida. Porque vai chegar um dia, talvez eles não estejam, e você vai querer fazer. E aí já é tarde demais. Há 2 momentos na minha vida que são assim. Primeira vez que eu disse para o meu pai que eu o amava. Eu estava com 18 anos. Os irmãos têm uma ideia de quantos anos? Por isso, eu faço 60 esse ano. Então, calculo em vez de quanto tempo faz. Dia 31 de dezembro. Nesse dia, eu tinha bebido demais. Eu abracei meu pai e disse para ele: eu te amo. Ele olhou para mim e disse: mas precisava da Deus para fazer isso. A primeira vez que eu disse para ele, a última vez que eu disse que o amava, foi quando ele estava no leito de morte. Eu reuni as minhas irmãs e disse: o nosso pai vai morrer. Nós vamos nos despedir. E as minhas palavras para ele foram essas: pai, você disse que quem quisesse me homenagear tinha que ser um vida. Eu saí de Portugal e vim para cá. Mas para esta homenagem, para dizer que eu te amo, você pode partir em paz. Nós estamos bem. Você pode partir. Abracei meu pai, beijei. Foi a última vez que eu tive com ele. Não participei desse cerimônia porque eu estava voltando. Mas saí de amor lá. Porque eu pude dizer para ele: eu te amo. Eu pude me despedir. Hoje tenho saudades. Dia 25 de julho foi o aniversário dele. Estivemos falando com a minha irmã. Hoje seria um grande churrasco, seria uma festa. Falamos com alegria, com saudade. E fizemos o que tínhamos que fazer. Honramos quando deveríamos honrar. Reconhecemos quando deveríamos reconhecer. Não, ele não foi o melhor pai do mundo, não foi perfeito, não, ele teve as suas falhas. Mas como dizia aquele menino, e ele desonra o seu pai e a sua mãe. Você tem orado? Você tem feito isso? A irmã vai dizer que é o primeiro mandamento com promessa. Na verdade, é o 5º. O 2º mandamento tem promessa. Mas o primeiro é aprender. Porque o judaísmo, ele estruturou toda a sua sociedade numa base familiar sobre o lar. Uma religião doméstica, onde tudo rodava em volta da família. Ensino religioso não era feito na sinagoga, no templo, era feito em casa, não era feito nas escolas. Hoje é muito comum os pais jogarem tudo sobre professores, sobre pastor, sobre professor de
escola dominical. Não é isso que a Escritura diz. Há responsabilidades paternas. E se essas responsabilidades não forem assumidas, trarão problemas sérios na sociedade. Trarão problemas sérios na sociedade. Mas ele diz: é o primeiro com promessa, no decálogo, em Canaã. Uma sociedade bem estruturada, uma sociedade que valoriza princípios, ela sobreviveria. Onde há respeito, onde há diálogo, há longevidade. Aqui o sentido não é literal. Vida longa é sinal de bênção. Quando nós olhamos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. Deus abençoa filhos obedientes. Deus se agrada de filhos obedientes. Deus tem prazer em olhar para filhos que obedecem seus pais. Eu fico pensando que quando Deus vê filhos que amam, valorizam seus pais, talvez ele, quando o seu concílio se reúne, talvez ele faça, diga lá, como ele dizia de Jó: olha, estás vendo aquele filho ali? Vê como ele honra os pais dele, vê como ele faz, vê como é agradável perceber essa relação. Como é que é a nossa relação com os nossos pais? Nós estamos honrando para que possamos ter essa vida abençoada por Deus. O texto nos ensina sobre obediência e submissão. São palavras que, na nossa sociedade atual, são desagradáveis. Quando nós olhamos, e se vai pregar sobre Efésios 5, quando se diz mulheres, sede submissa aos nossos maridos, a gente olha no rosto das mulheres. Aí eu lembro quando eu fui interpretar o pastor Dom, lá na cidade de Taquatiara, em Manaus, ele pregando sobre esse texto, numa igreja Assembleia de Deus. Aí quando ele começou: as mulheres têm que ser submissas aos maridos, isso, e os homens todos: glória a Deus, aleluia, e tudo. Quando ele disse: maridos, não é a vossa mulher, um silêncio no meio, um silêncio. Ele disse: amar significa um silêncio. Aí ele pegou e falou e disse: eu quero ver os homens agora dizendo glória a Deus. Aí as mulheres ficaram contentes, saltaram tudo. Mas submissão e obediência são palavras desagradáveis que nós não gostamos. Obedecer não é a nossa praia, mas se é o momento em que elas são necessárias, é no momento atual em que nós vivemos. No momento atual que nós vivemos. Porque o nosso mundo, a nossa sociedade, precisa de disciplina. Precisa de disciplina. Precisa de sentido de vida. Precisa de orientação. Precisamos de ordem. Na família e na igreja. Em Coríntios, Paulo diz que tudo deve ser feito com ordem e com decência. Filhos,
fazem parte da família e devem ser construtores também de um lar equilibrado. Construtores de um lar equilibrado. Os irmãos recordam do popular que diz assim: mau filho és, mau pai serás. Agora, bom filho és, bom pai serás. Que tipo de filho nós somos? Que tipo de pais queremos ser ou somos hoje em dia? Como é que nós estamos vivendo? Será que, como pai, nós queremos que os nossos filhos copiem as nossas atitudes? Será que nós podemos chegar para os nossos filhos e olha, vive como eu vivo? Copia o meu estilo de vida? Será que nós vamos copiar? Porque nós não somos exemplo para eles. Filhos, honrem, obedeçam-se aos nossos pais no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, Pai nosso que está nos céus, Paizinho querido, nós estamos aqui como teus filhos, como teu povo. Queremos levantar as nossas vozes ao nosso Pai, pedindo que tu te compadeças de nós, pedindo que tu tenhas paciência conosco, que tu nos orientes e que nós possamos ser filhos obedientes e que, ao compreender a tua vontade para a nossa vida, na nossa relação horizontal uns com os outros, enquanto pais e filhos, possamos ter o tipo de relação que existe entre ti e o Senhor Jesus, entre o pai e o filho, uma relação harmoniosa, amorosa, uma relação de afeto e submissão, uma relação de obediência, que assim seja também a nossa relação enquanto pais e filhos. Despede-nos agora dos nossos lares. Que o teu amor, a tua graça e a comunhão, a consolação do Deus Trino seja com esta igreja, seja com o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.